O livro do Gênesis revela que o ser humano foi criado pleno de propósito, intimamente ligado ao seu Criador e profundamente integrado à natureza. Um lavrador em sua agrofloresta. Ninguém sabe quanto tempo o homem permaneceu em seu estado original, mas em algum momento, na liberdade que lhe foi dada, ele escolheu diante das duas árvores conhecer o bem e o mal. Sua vida foi abreviada, sua percepção embotada e o seu propósito esquecido. Expulso de seu jardim de comida, ele teve que lutar pela sobrevivência em um ambiente natural imenso e hostil. Assim ele conheceu o medo, a perplexidade e o enfado. Aquele que foi criado para gerir a abundância, agora deveria gerir a escassez. Continuamos em nossa jornada explorando o papel do ser humano em relação à natureza, seu propósito no universo, seus percalços e desvios, até sua redenção e restauração. Esse material parte de uma perspectiva pessoal do que as Escrituras Sagradas apresentam e não se pretende suficiente, muito menos tem por objetivo exaurir o assunto. E o homem andou errante pelo mundo, até redescobrir a agricultura junto às várzeas férteis. Junto aos aluviões das vazantes dos rios, ele pôde se assentar e, por um pouco, descansar de sua fadiga. E ele se lembrou de seu Criador. A Deus ele passou a oferecer presentes em busca de aceitação em uma religiosidade incipiente. Seus filhos expandiram seu sistema para o cultivo derrubada queimada e a criação por pastoreio. Abel, o pastor, encontrou aceitação por meio de sua fé. Seu irmão Caim, contudo, sentindo frustração e rancor por se ver incapaz de alcançar as virtudes daquele, se entregou à violência. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: "Vamos para o campo." Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Gênesis capítulo 4, versículo 8. O campo que antes recebia das mãos de Caim a semente para produzir vida, foi profanado e recebeu de suas próprias mãos o sangue de um inocente, produzindo morte, e lhe negou seu fruto. Disse o Senhor: "O que foi que você fez? Escute. Da terra o sangue de seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo." Gênesis capítulo 4, dos versículos 10 ao 12. Impedido de cultivar, expulso da terra, Caim estava mais distante do propósito de Deus do que qualquer um já havia estado até então. E ele foi vagabundo na terra oriental de Nod, até que decidiu que não estaria mais errante pela terra. Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de seu filho Enoque. Gênesis capítulo 4, versículo 17. A fundação da cidade está diretamente ligada à produção de excedente agrícola. O conceito de cidade é fundamentalmente distinto do de aldeia. Na aldeia, todas as indústrias e serviços são produzidos pelos mesmos que cultivam a terra. Ela não é apenas um abrigo da natureza, mas um fragmento de natureza transformado pelo homem. A cidade, por sua vez, surge como sede de uma autoridade. Ela abriga uma classe de especialistas que não tem por obrigação cultivar a terra e, apesar disso, se abastece do produto do campo. Por esse motivo, surge na linha de Caim especialistas como Tubal-Caim, perito em instrumentos de ferro e bronze. Como, porém, um homem amaldiçoado a não mais cultivar a terra, conseguiria conduzir um esforço
para a produção e armazenamento de um excedente agrícola. Duas hipóteses são levantadas: contrato ou conquista, sendo a segunda, visto o histórico da linhagem de Caim, muito mais provável. Nasce com a cidade o contraste entre dois grupos distintos, dominantes e subalternos. Desse estabelecimento mais complexo, uma elite de especialistas, tais como guerreiros e artesãos, controlam o campo. Persuadidos ou obrigados, os camponeses passam a produzir um excedente para atender às demandas daquela população. Os especialistas oferecem proteção e ferramentas para auxiliar os produtores, que podem com isso multiplicar os seus resultados. Apesar de parecer mutuamente benéfica, é uma relação desigual. Essa nova economia desafia o padrão de Deus em que os homens deveriam se ajudar idoneamente e de maneira equilibrada. O problema não estava na divisão e organização do trabalho, mas na opressão do homem sobre o homem. Seria possível que a fundação de Enoque também tenha se originado da rebelião de Caim contra a ordem divina para que o homem se espalhasse pela terra? Possivelmente. Se assim foi, não foi a única vez. Saindo os homens do Oriente, encontraram a planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Gênesis capítulo 11, versículos 2 ao 4. Liderados por Nimrod, que a Bíblia chama de o primeiro homem poderoso da terra e o mais valente dos caçadores, os homens voltaram a construir uma cidade, guiados por um ideal semelhante ao da cidade fundada por Caim. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Gênesis 11, 5 a 8. Enoque e Babel, mesmo separadas cronológica e geograficamente, são exemplos de duas cidades fundadas em antagonismo ao plano de Deus para o homem. Infelizmente, não foram as únicas. Na verdade, esse modelo foi seguido por boa parte das cidades antigas. Distinção de grupos dominantes e dominados, e uma economia não sustentável baseadas na guerra, pilhagem e escravidão. Mesmo nas cidades modernas, cujas origens se distinguem das antigas, um reflexo desse modelo se perpetua. Ai da cidade rebelde, impura e opressora. Sofonias capítulo 3, versículo 1. Diante do que expus até agora, pode parecer a algum espectador que eu entendo a cidade como algo fundamentalmente ruim ou negativo, o que está longe da verdade. O problema não está na cidade em si, nem mesmo na artificialização intrínseca ao processo urbanístico. Castores, formigas, abelhas criam condições artificiais para aumentar a sua capacidade de povoar meios variados, a sua valência ecológica. A cidade é o centro motor de avanços científicos e tecnológicos. Os serviços e especialidades que só podem surgir da cidade são fundamentais para a evolução da sociedade, e não apenas isso, mas o aumento da eficiência e produtividade do próprio campo. Sem a cidade, não será possível atingir o objetivo derradeiro da humanidade, o qual trataremos no último vídeo dessa série. Acredito que Deus criou o homem a princípio como um lavrador, e a base da sociedade como essencialmente agrária. Como então crer que a maneira como a cidade se consolida, tanto a antiga quanto a moderna,
seja o mesmo idealizado pelo Criador para o máximo proveito e satisfação do ser humano? Não é trágico perceber que desde a antiguidade até hoje, paradoxalmente, a maioria das pessoas sujeitas à fome no mundo são compostas de camponeses, produtores e vendedores de produtos agrícolas e não de habitantes das cidades? Que mesmo os avanços industriais da agricultura mecanizada não têm sanado esse problema? E desde a Revolução Industrial, até mesmo os trabalhadores urbanos têm sido submetidos a disputar ambientes cada vez mais apertados, jornadas de trabalho extenuantes, má alimentação, baixa qualidade da água, serviços de saneamento precários e transporte público ineficiente e insalubre. Vemos que tanto o homem do campo quanto o morador da cidade, muitas vezes um fugitivo do campo, são prejudicados por modelos urbanos que ignoram a visão da plenitude humana estabelecida por Deus. Modelos esses nos quais o crescimento econômico e o progresso tecnológico, promotores de riqueza, se tornam causadores de negativos impactos sociais e ambientais ao custo do alto preço da alma humana. Ao longo da história, muitos modelos de cidade têm sido idealizados para reintegrar o homem à natureza ou mesmo otimizar a integração campo-cidade. Não necessariamente com um pensamento voltado a colocar o homem novamente no centro de um propósito bíblico desconhecido da maioria, mas intuitivamente seguindo nessa direção. Um desses modelos foi o idealizado por Ebenezer Howard com o movimento de cidades-jardins na Inglaterra no fim do século XIX. Em sua visão, Howard idealizou soluções para a insalubridade, pobreza e poluição nas cidades, imaginando novas cidades que tivessem uma íntima relação com o campo. Ele dizia: cidade e campo devem estar casados, e dessa feliz união nascerá uma nova esperança, uma nova vida, uma nova civilização. Em sua imaginada entidade cidade-campo, quando uma cidade atingisse a sua capacidade de suporte, novas cidades deveriam nascer, originando uma constelação de cidades interligadas por meio de ferrovias e rodovias. Sua concepção de cidade propiciaria uma vida mais livre em comunidade. Segundo Ottone, ele tinha a síntese conciliadora entre o socialismo e o individualismo, pois não acreditava no liberalismo do Estado inglês e nem na atuação do Estado socialista controlador de todas as atividades. Reduzia o papel do Estado ao município e acreditava que a sua cidade-jardim poderia ser uma empresa privada. Com sua posição moderadora e conciliatória, Howard teve o apoio das mais variadas posições políticas. Há uma incrível semelhança entre a visão de Howard e o que a Escritura apresenta como ideal. As populações humanas em comunidades mais espalhadas, ocupando a terra de maneira mais eficiente e numa dinâmica de maior integração com a natureza. Entendemos que o que pode fazer de uma cidade ruim ou boa é o modo como ela é construída e estabelecida. Como está escrito: ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Abacuque, capítulo 2, versículo 12. A existência da cidade estava desde a eternidade dentro do projeto de Deus para a humanidade. O próprio Abraão, o pai da fé, ansiava por uma cidade. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 8 ao 10. Sobre o Criador também está escrito: transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Ali ele assenta os famintos para fundar uma cidade habitável, semear lavouras, plantar vinhas e colher uma grande safra. Ele os abençoa e eles se multiplicam, e não deixa que diminuam seus rebanhos. Salmos, número 107, dos versículos 35 ao 38. E nós, criados à sua imagem e semelhança, fomos criados lavradores da terra,
mas também fundadores de cidades. A era da restauração de todas as coisas virá. O Messias retornará e nós fundaremos novas cidades e redimiremos as antigas. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Deuteronômio 28, versículo 3. Eu sou Hugo Magal e peço que fique conosco nesta aventura. Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar toda essa série de vídeos. Caso tenha gostado, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Até a próxima!